Igreja Corpo Vivo de Cristo. A gente tem usado esse tema para o ano de 2022 e há 4 domingos que a gente fala das bênçãos espirituais de Deus no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios. É Efésios, né? Coisa boa, porque é só assim eu sei que os irmãos estão acordados, né? Então não é 2 Coríntios. O Áquila fez uma cara feia agora. Não é 2 Coríntios, irmãos, é Efésios. Efésios capítulo 1. E a gente tem então refletido nesses 14 primeiros versículos sobre bênçãos espirituais ou bênçãos do Espírito à igreja. Estas bênçãos incluem sermos eleitos em Cristo Jesus para a santificação, termos sido redimidos, libertos e perdoados do pecado, termos sido adotados, tornando-nos filhos, herdeiros e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Hoje eu quero de novo ler esses 14 versículos, porque daqui a pouco os irmãos vão recitar esses 14 versículos, né? De tanto que a gente tem lido, e eu quero me concentrar em 2 deles, 13 e 14. Então acesse ou abra aí a sua Bíblia para Efésios capítulo 1. E eu estou usando a versão NVT, que ainda é a nossa versão de leitura bíblica até agora o final de abril, porque em junho a gente passa uma nova campanha de leitura. Vamos desafiar os irmãos a lerem a Bíblia em 6 meses. 6 meses, Olda. A gente vai cumprir. E aí nós vamos usar a versão Almeida século 21, que é uma versão atualizada, mas bem mais tradicional do que a NVT. O texto diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, e esta é a expressão permanente no livro e neste capítulo, em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e, com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido.
O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Concentre comigo a sua atenção nos versos 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Veja como está escrito esse texto na versão que nós vamos usar na próxima campanha da leitura da Bíblia, que é Almeida 21, versos 13 e 14, Almeida 21. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Eu pedi que os meninos colocassem uma imagem desses dois textos paralelamente, só para você acompanhar como nesses dois versículos, o apóstolo Paulo faz o resumo da história da nossa salvação. Passo a passo, ele mostra nesses dois versículos o resumo da história ou do processo da nossa salvação. Primeiro ele diz assim, estou lendo lá na versão Almeida 21. Isso. Porque a minha tela aqui não está, então eu tenho que virar assim. Os meninos da câmera disseram, vira para cá, porque a câmera está aqui, né? Para não ficar de costa para a câmera. Essa turma aqui pensa em tudo, mas como eu sou destro, a tendência é sempre virar para cá. A Kátia ficou o tempo todo para cá e eu olhando para ela virar para cá. Porque os nossos câmeras-mens ali dizem, ó, vire para cá, porque a câmera está aqui e você fica de frente. Então, vou tentar ver aqui, Almeida 21. Diz lá assim, ó, tendo ouvido a palavra da verdade. E, na NVT, vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. Olha onde começa a história da salvação. Olhe onde começou a sua história, a minha história de salvação. Tudo começa com o ouvir. A palavra diz que a fé nasce do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por isso, Paulo indaga, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Romanos 10, 14. Primeiro passo é o ouvir. Não há como alguém consiga chegar à salvação sem ouvir a boa nova da salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Por que a gente insiste em levar a mensagem do Evangelho a outros países, a outras nações? Porque nós cremos que ninguém é salvo de outra maneira. Não há como ser salvo sem o Evangelho de Cristo Jesus. Não haverá jeitinho para ninguém. Segunda coisa, primeiro é ouvir, segunda é, e nele também crido. Ou, como diz a NVT, e quando creram nele. Primeiro se ouve, depois se crê. O mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Conhecer o Evangelho, saber do Evangelho não é suficiente. Ouvir a mensagem não é suficiente. Ouvir a mensagem deve me levar a invocar, a clamar pelo nome de Jesus, a confiar em Jesus como meu Salvador pessoal. Por isso que Jesus diz que aquele que crê nele, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Esse é o processo.
não será diferente para ninguém. Ouve-se e cresce. Terceiro, ele vai dizer: eu ouço, eu creio, mas aí ele diz assim, que tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou ele colocou em vocês, sobre vocês, o selo do Espírito Santo. Tendo crido, ou quando crestes. E aí hoje eu conversava com alguém e eu dizia, olha, essa é uma diferença taxativa entre os batistas, nós, e os irmãos pentecostais ou neopentecostais. Por quê? Porque nós cremos que é isso que a Bíblia diz, que quando a gente crê, o Espírito vem como selo de Deus para nós. O Espírito passa a habitar em nós. E os irmãos neopentecostais e pentecostais, eles creem que você só tem o Espírito quando tiver a evidência do dom em línguas. Então é algo que vai acontecer posteriormente. Eles buscam o batismo no Espírito Santo porque vai ser a prova de que tem um Espírito. Mas nós entendemos que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o dom, seja ele de línguas, de cura, de interpretação de línguas, ele é dado pelo Espírito a quem quer, quando quer, para edificação do corpo. O Espírito vem a nós quando cremos. Ele é o selo que, quando eu creio, lacra a minha vida. Ele é o selo de Deus que, quando eu creio, ele põe a marca de Deus na minha vida. Ele só vem para a vida daquele que crê. O Espírito Santo atua na vida de todo mundo, porque ninguém se arrepende sem a ação do Espírito Santo. É ele que convence a pessoa, mas ele só é selo, ele só habita na vida do que crê. Vejam que é uma ação consequente. Quando creram ou tendo crido, o Espírito os lacrou, o Espírito os selou, o Espírito fechou a sua vida. Não há como alguém quebrar esse selo, é o selo de Deus. Mas não é só isso, ele não é só selo, ele é penhor diante de Deus, penhor da herança. E aí é o que diz a última parte, a penúltima, desculpem, que é a garantia da nossa herança. E talvez na sua Bíblia diga o penhor da nossa herança. O Espírito é a garantia da nossa herança. Veja, a garantia que nós temos diante de Deus, da minha salvação, da sua salvação, da minha permanência na fé, não é algo que seja garantido por meus esforços pessoais, pelo meu conhecimento, pela minha capacidade. Não é algo que aconteça comigo por causa de alguma coisa que eu faça ou deixe de fazer. A garantia é porque eu tenho alguém penhorado diante de Deus por mim, e esse alguém é o Espírito Santo. Daí advém também a nossa crença de que nenhum salvo perde a salvação. Aí as pessoas sempre têm aquela velha argumentação de que, pastor, mas a pessoa tal era da igreja, era isso, era aquilo, e depois pecou, caiu e traiu, e etc, e etc. Pois é, de duas uma. Ou é ou nunca foi. Alguns pais sofrem muito com filhos, outros nem tanto. Alguns pais têm problemas terríveis com filhos que se envolvem em situações que os pais nunca quiseram. Mas mesmo esses filhos que se envolvem com as situações que os pais não desejam, não deixam de ser filhos. Pelo contrário, os pais até terminam se envolvendo mais por eles, orando mais por eles.
a gente esquece que quando nós dizemos sim para Jesus, a gente se torna filho. E não há como alguém deixar de ser filho de Deus. O único risco é não ter sido filho, esse é o risco. Tenha sempre certeza de que você de fato é filho. Como é que você sabe que é filho? É ter o selo do Espírito, é ter a garantia do penhor do Espírito. Mas preste bem atenção que se fosse possível algum salvo perder a salvação, é como se você estivesse dizendo assim, ó, o penhor que estava lá diante de Deus perdeu o valor. Nós estamos tentando negociar o prédio aqui para ampliar o nosso trabalho social. E a gente tem dito, olha, nós podemos dar de garantia um outro patrimônio nosso. Como você muitas vezes faz isso, você compra essa garrafa de ouro aqui, né? Ouro preto. E aí você não tem dinheiro para pagar essa garrafa, mas você vai lá no banco e financia e você dá em garantia para pagar essa garrafa de ouro preto a casa que você tem. A casa que você tem, ela funciona como garantia do pagamento disso aqui. Se você não pagar, o banco vende a sua casa e paga a garrafa de ouro preto. Quando o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, quando ele está penhorado diante de Deus, é a garantia de que eu estarei lá no céu com o Senhor, que você estará lá no céu com o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz ali, ó, na história da salvação, que o final dessa história é o resgate de Deus. Veja que diz lá, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória, até o dia em que Deus nos resgatará como propriedade para o louvor da sua glória. O penhor está lá até aquele dia. Aquele dia o Senhor vai nos receber para Ele mesmo, então não há como eu perder nada, porque quem está dado em garantia é o Espírito Santo. No dia da redenção, no dia da volta de Jesus, o resgate será feito. O comentarista Francis Foulkes diz assim, o Espírito constitui também o meio pelo qual o cristão pode ser guardado intacto até o dia do Senhor. O Espírito não só habita em nós, ele não só guia a nossa vida, ele não só nos convence dia a dia do pecado e faz a obra de santificação em nós, o Espírito é também a garantia de que eu vou estar com o Senhor até o dia final, até o dia que Ele me resgatará para Ele mesmo. Então a história da salvação minha, sua, de qualquer pessoa na face da terra, é ouvir a palavra, o evangelho da graça, a boa nova da salvação em Cristo. É crer na mensagem desse evangelho e no Cristo desse evangelho, ser selado pelo Espírito, como marca de Deus na sua vida, e guardado pelo mesmo Espírito, como penhor, garantia até o dia que a trombeta tocar no céu. É a minha caminhada, é a sua, é a caminhada de qualquer pessoa, não há outro meio disso acontecer. A nossa insistência com missões, irmãos, e às vezes eu tenho encontrado pessoas que dizem, pastor, o senhor só fala de missões, essa igreja só fala de missões, e quando eu vim para cá, 13 anos, eu disse aos irmãos que eu ia fazer isso, eu não estou fazendo nada diferente do que eu disse que faria. No dia que os irmãos entenderem que algo diferente precisa acontecer, o pastor Gilvão vai ter que ir embora daqui. Porque quando eu vim para cá, eu dei uma carta para os irmãos dizendo que eu faria isso. Então, eu não estou fazendo nada que eu não tenha antecipadamente. E o Acla era da comissão que recebeu a carta. Eu não estou fazendo nada que antecipadamente eu não disse aos irmãos que faria. Porque, irmãos, eu não creio que haja nada mais importante para a igreja de Cristo do que anunciar a salvação nesse Cristo. Eu não creio. Não vamos deixar de fazer qualquer outra coisa que a igreja precisa fazer, não vamos deixar de cuidar de tudo que precisa cuidar, mas a nossa prioridade é levar o evangelho à última pessoa.
seja no Piauí, seja no mundo. Pastor, a gente não tem condições de alcançar o mundo lá fora. Nós não temos condições de fazer sozinhos, irmãos, mas nós vamos buscar apoio de outras igrejas, da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais. Nós vamos estar junto com outros irmãos em Cristo e vamos fazer isso porque foi isso que o Senhor mandou fazer. Eu louvo a Deus porque o Josafá é corajoso, eu não sou. Mas eu sei que a coragem dele não é dele. Deus deu uma palavra para ele, não deu para mim, deu para ele. Então ele está obedecendo a ordem que Deus deu, e eu preciso receber a ordem para ficar, mas para ficar para dizer, eu te apoio para ir. Nesta história, irmãos, nesse texto que lemos, tem duas palavras-chave aí: selo e penhor. A palavra selo aparece também nesse mesmo sentido em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir, mas aquele pessoal ali não deixa a gente abrir a Bíblia não. Antes da gente abrir, ele bota lá na tela lá. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Quem nos selou foi Deus. O comentarista Francis Fox diz: no mundo antigo, o selo representava o símbolo pessoal do proprietário, ou do remetente de alguma coisa importante. Por isso, tal como numa carta, distinguia o que era verdadeiro do que era espúrio. Era também a garantia de que o objeto selado havia sido transportado intacto. Então escute bem. Na época que essa palavra foi usada por Paulo, o sentido de selo era: o selo marca o proprietário, identifica quem é o proprietário daquela coisa. Mas também o selo diz que isso aqui é verdadeiro, é autêntico. Não só isso, o selo ele marca o objeto aqui, como nós fazemos até hoje numa carta, que vai para um destinatário, e o destinatário, ao chegar lá, ele olha o selo para saber que aquele objeto saiu lá do remetente até o destinatário sem ser rompido. Ele chegou intacto. Quando você recebe uma encomenda que você pede pelos correios, geralmente tem um aviso lá: se o lacre o selo tiver rompido, devolva. O comentarista Barclay escreveu assim: no mundo antigo, e este é um costume, diz ele, que ainda hoje perdura, quando se despachava um vulto, uma cesta, um pacote, era selado como garantia de que procedia do remetente e que estava intacto. O selo indicava de onde procedia o pacote e a quem ele pertencia. Um dia eu pedi um objeto pela internet. E quando ele chegou na minha casa, o selo estava rompido. E quando eu liguei, ele não funcionou. E eu entrei em contato com a empresa, ela disse: leve ao correio e ponha no mesmo endereço que veio, e nós lhe daremos outro novo. Sabe por que aconteceu isso? Porque o lacre, o selo, estava rompido. Pastor Hernandes Dias Lopes, citando William Hendricks, que é um outro estudioso do Novo Testamento, diz que o selo tem 3 funções: garantir o caráter autêntico de um documento, marcar uma propriedade, proteger contra violação e dano. E ele ainda diz que o selo fala de direito de posse, de segurança, de proteção e de autenticidade.
Então pense bem, quando Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ele está dizendo algumas coisas para nós muito claras. A primeira, ele está dizendo que por causa desse selo, nós somos de fato autênticos filhos de Deus. Preguei outro dia aqui sobre somos semeaduras de Deus nesse mundo. E usei o texto da história que Jesus conta do homem que plantou a boa semente de trigo na sua roça, mas que o inimigo veio e plantou o joio. E os empregados então ficaram confusos, porque uma coisa se parece com a outra. E os empregados queriam arrancar o joio, porque estava prejudicando a plantação. E o Senhor então disse, não faça isso, deixa para a hora da colheita, porque na colheita não haverá risco de dano ao trigo. Veja, quando a palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, está dizendo da autenticidade de filiação que nós temos com o Senhor. Está dizendo que nós somos autênticos, não somos imitação, não somos joio no meio do trigo. O que mostra essa autenticidade é o fruto do Espírito. E a Bíblia diz que o fruto é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Pastor, será que o Espírito está em mim? Pega essa tabelinha e faz o estudo da sua vida, é você e Deus. Olha lá como é que está tudo isso na sua vida. Aí você vai dizer assim, pastor, tem alguma coisa aqui que não está boa. Eu gosto de comparar isso com tangerina. A gente pega uma tangerina, né? E aí quando a gente descasca, a gente percebe que a maior parte dos gomos são mais ou menos iguais, grandes. Mas de vez em quando você parece uns assim, né? Mirradinho, né? Que não tem nem semente. Já não viu isso? Tem negócio, não tem nem semente. Lá em casa aquele eu dou para o cachorro, ele gosta daquele, porque eu sei que não tem semente, eu jogo para ele. Pois é, algumas coisas pode ser que na minha vida estejam tão mirradinhas ali que precisam ser desenvolvidas, é a hora de dar lugar ao Espírito de Deus. Mas ninguém pode dizer que é de Deus, ninguém pode dizer que é autêntico se o fruto não está na sua vida. Ninguém pode dizer que aqui tem um pé de laranja se eu olho e não tem laranja. Ninguém pode dizer que aqui tem um cristão se eu olho e não tem amor, não tem paz, não tem bondade, não tem fruto do Espírito. A segunda coisa que Paulo me lembra quando diz que o selo do Espírito está na minha vida, Paulo está dizendo que nós somos propriedade de Deus. E falei sobre isso domingo passado, quando disse que nós fomos comprados por preço, e o preço foi o sangue de Jesus. Nós somos propriedade de Deus, o selo identificava o proprietário. Aquele que estava remetendo, tratando-se de rei, o selo geralmente era o anel do rei que marcava aquilo como propriedade real. Então Paulo está dizendo que nós somos do Senhor. 1 Coríntios 3, 23, ele diz, vós sois de Cristo. Pedro escreveu, 1 de Pedro 3, 9 e 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado.
Nós somos do Senhor, irmãos. O selo diz que nós somos dele. Nós não pertencemos a nós mesmos, e Paulo vai dizer exatamente isso. Eu não sou mais de mim mesmo, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, ele vive em mim. Mas também eu não sou de ninguém, eu sou do Senhor Jesus. Ele me comprou. Quando eu vejo o crente dizendo, pastor, mas quando eu casei com ela, ela já sabia que eu era assim. Ali eu descubro que tem alguém que ainda não entendeu que ele não é dele, que ele é de Jesus. Quando eu descubro que eu sou de Jesus, eu percebo então que eu não posso mais viver do meu jeito. Eu preciso olhar para Jesus e entender que eu tenho que viver do jeito dele, não do meu. Mas por outro lado, quando eu sou propriedade de Jesus, eu estou dizendo que ninguém toca na minha vida sem ele permitir. Ninguém pode me atingir sem ele permitir. Ninguém pode me fazer mal algum sem que ele permita. Por isso que o crente não tem medo das coisas à sua volta, porque ele sabe que Jesus está no controle da sua vida. Se algo acontecer para ele partir, é porque o Senhor entendeu que era hora dele partir, então ele não vai estar preocupado com isso. Nós somos dele, nós pertencemos a ele, nada nem ninguém pode nos tocar. Mas também, meus irmãos, o selo é garantia de que chegaremos ao destino final, e chegaremos sem violação, chegaremos sem sermos manchados. Eu lembro aqui da palavra de Paulo a esta mesma igreja, no capítulo 5, versos 26 e 27, que ele diz que Cristo nos amou e se deu por nós, a fim de santificar-nos, purificando-nos com a lavagem da água pela palavra, para nos apresentar a Ele mesmo, gloriosos e sem mancha, sem ruga, sem coisa alguma. O remetente selou a carta da minha vida, e esse que selou é Deus, e Ele então a mandou para que o Filho a receba na volta dEle, e até a vinda do Filho eu estou guardado por esse selo, e quando o Filho vier, então Ele me resgatará, porque o penhor está lá e é o Espírito Santo. Ele nos salvou e selou, e nos remeteu a seu Filho, que nos receberá, e só então romperá o selo. Nossas vidas serão entregues a Cristo Jesus intactas, santas e sem mancha. Aí você diz assim, pastor, você não está falando de mim, não. Pois é, pior que eu estou, sabe? Eu estou falando de você e de mim, com todos os nossos defeitos e falhas, que são cobertas e cobertos pela graça do sangue derramado na cruz. Porque se não fosse isso, nenhum de nós subsistiria, nenhum de nós permaneceria. Ele nos salvou e nos selou. E Paulo ratifica essa verdade no capítulo 4, verso 30 desta mesma carta. Ele diz assim, e nós lemos há pouco durante o culto esse versículo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia, de quê? Da redenção. O dia da redenção. Nós fomos redimidos, eu preguei isso domingo passado. Fomos redimidos do pecado, fomos libertados do pecado, mas agora vai ter uma redenção final, plena e total na volta de Jesus, e até lá, o selo está conosco, e até lá, o penhor, a garantia está em nós. Deus nos selou na salvação, e nos enviou a seu Filho Jesus, que nos receberá.
O Espírito é o selo, ele nos guardará como propriedade selada do Senhor e nos santificará para chegarmos a Jesus no dia da redenção, santos e irrepreensíveis. Você entende isso? Mas eu tremo diante disso. Eu tremo. Porque, como diz o irmão pentecostal, isso é muito forte. Isso é muito forte. Somos propriedade de Deus. E a marca dele em nós é o Espírito Santo. E este mesmo Espírito que nos sela, nos guardará, nos santificará, para que sejamos apresentados ao Filho em sua vinda, como ele, o Filho, deseja, santos e irrepreensíveis. Você entende por que a gente diz que uma pessoa salva, uma vez salva, é salva para sempre? Não estamos falando que ela é salva porque ela se garante. Não estamos falando que ela é salva porque ela não pecará, não falhará. Estamos falando que ela é salva e salva para sempre, porque ela tem o selo de Deus, porque Ele a susterá, Ele a guardará, porque Ele é o penhor na sua vida. Não está em mim, mas está naquele que Deus botou em mim como selo. O Espírito não é só o selo, ele é garantia, ele é penhor. O penhor é garantia de pagamento. No penhor eu entrego um bem, móvel ou imóvel, como garantia de que aquele negócio será feito. Ele vai nos resgatar definitivamente na volta do Filho. Já fomos resgatados do pecado, pelo sangue de Jesus, mas agora vem o resgate pleno e completo. Entenda que nada nem ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. Fomos comprados por Ele, por sua morte em nosso lugar. Fomos resgatados do pecado, perdoados e adotados como seus filhos, eleitos para a santidade. Ele nos selou, nos fazendo propriedade pessoal, prometendo nos resgatar definitivamente na volta do Filho, para morarmos para sempre com Ele, para estarmos para sempre com Ele. E a garantia disso é o penhor do Espírito Santo. Garantia não sou eu, não é o meu batismo, não são os meus dízimos. A garantia não é a ceia do Senhor, a garantia é o Espírito que Ele botou em mim e em você. Por isso, Paulo vai dizer assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará tocar na propriedade de Deus? Paulo faz essa indagação. Quem vai acusar os escolhidos de Deus? E ele responde: ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. E ele indaga mais: quem nos condenará então? E novamente ele responde: ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Meus irmãos, isso é forte demais. Nós não só temos o penhor do Espírito, a garantia do Espírito, mas temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus, que intercede, que nos defende diante do Pai cada dia e cada hora, porque Ele lembra ao Pai que o preço que é cobrado do meu e do seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Ele é o nosso advogado. Outro dia preguei aqui numa formatura de direito, e eu disse para os formandos que estavam nesses primeiros bancos aqui, que como advogados eles precisavam do advogado, e precisavam do advogado enquanto ele é advogado, porque quando a trombeta tocar, ele não será mais advogado, ele será juiz, e aí ele vem para dar sentença. Aí não há mais intercessor, aí não há mais ninguém para falar com Deus a nosso favor, porque naquela hora encerrou-se, fechou-se a porta, o tempo acabou, a hora de arrependimento passou.
Por isso Paulo conclui assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, que diabo no mundo será contra você? Não há nada nem ninguém que possa ser contra aquele que é servo do Senhor. O mesmo Paulo, quando perseguia a igreja no caminho de Damasco, Deus o botou por terra. E quando na terra estava, Deus gritou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou atônito, porque ele achava que estava perseguindo um grupo de crentes lá de Jerusalém. Ele achava que estava perseguindo uma seitazinha. E aí Jesus vai dizer assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nada que aconteça à igreja deixa de ser algo que envolva o Senhor. Tudo que acontece à igreja, o Senhor está envolvido. Não há ninguém mais forte do que o Senhor. Não há ninguém mais poderoso do que o Senhor. Então confie que você está seguro. Como diz o Salmo 91, confie que 1000 poderão cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso por acusação falsa. Mas quando ele é então nomeado primeiro-ministro do Egito, e os irmãos vêm a ele, e ele vai dizer assim: foi Deus que projetou tudo isso. Em todos os momentos que José passou, fosse como escravo ou na prisão, ele sabia que ninguém poderia tocar na sua vida sem a permissão daquele que era o seu guarda, o Senhor. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Jogados na fornalha. E quando ameaçados para não ser jogado, que precisava negar o Senhor e adorar a imagem, preferiram a fornalha. E quando o rei pergunta se o Deus que eles criam era poderoso para livrá-los, a resposta foi assim: sim, ele pode nos livrar da tua mão, ó rei. Mas mesmo que não nos livre, não serviremos aos teus deuses. E são jogados na fornalha. E o rei fica atônito, porque ali tinham 3 jogados, mas agora ele enxerga 4. Aquele que guardava os 3 não livrou da fornalha, mas foi para dentro do fogo com eles. E ele dentro do fogo com os seus servos, a sua roupa não queimou, nem as suas sandálias pegaram fogo. E isso foi que chocou a todos, porque até os que foram jogá-los na fornalha morreram. Deus está conosco. Ele é aquele que nos protege e nos guarda. Lembram de Estevão? Pregando o evangelho, apedrejado por pregar o evangelho e dizer que Jesus que ressuscitou tinha sido morto pelos judeus. Morte cruel. Apedrejamento, até cair, depois as pedras serem jogadas até cobrir o corpo. Imagine o sangue, a dor. Mas antes de fechar os olhos, a sua resposta foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí diz: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. A morte não foi evitada. O servo morreu. As dores não foram evitadas. O sangue não foi fechado e cessado. Mas o servo viu o filho à sua espera, em pé, como a dizer: vinde bendito do meu Pai. Deus pode não lhe livrar da situação que você espera, mas nada lhe toca no final.
porque Ele vai estar com você na fornalha, ou Ele vai estar em pé à sua espera, mas nada pode tocar em você, porque você tem o selo do Espírito de Deus. O melhor lugar, o mais seguro lugar para a sua vida é nas mãos do Senhor. Não tem lugar mais seguro, não tem proteção mais certa. Então, se você tem relutado, se você tem andado por aí sem o Senhor, não faça isso. Entregue a sua vida a Ele. Pare de lutar, pare de tentar guardar a sua vida, pare de viver com o temor das coisas à sua volta. Porque se o Senhor lhe guardar, Ele é aquele que não dorme nem dormita. Ele será a sua sombra, à sua direita. De dia, o sol não vai lhe atingir, nem a lua de noite. Porque quando o Senhor é com você, nada nem ninguém lhe toca. E se chegar a tocar, Ele estará em pé a lhe receber. Baixe sua cabeça. Fale com Deus. Talvez essa seja a hora para você repensar a sua caminhada. Talvez seja a hora para você tirar o temor que tem carregado o seu coração. Quantos crentes nessa pandemia entraram em pânico, esquecendo que são propriedade do Senhor, esquecendo que estão selados pelo Espírito, esquecendo que o Espírito é o penhor, a garantia da sua herança. Então tire o temor, tire a angústia, tire a aflição do coração e viva a experiência de ser propriedade de Deus, povo exclusivo do Senhor. Viva a experiência de ter o Espírito como selo, como garantia. Fale com Deus. Deus, tira o temor de mim, tira o pânico da minha vida, da minha casa. Me dá a segurança de estar no Senhor, de saber que nada nem ninguém pode me tocar se o Senhor não permitir. Se a fornalha se aproxima, não tenha medo, porque o Senhor vai entrar nela com você. Mas se a morte bater à sua porta, não tenha medo, porque Ele estará em pé à sua espera. E Ele dirá: vinde, bendito do Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor nos comprou. Não temos mérito nenhum, somos pecadores falhos, mas o Senhor se deu por nós. E quando nós dissemos sim para o Senhor, quando cremos no Evangelho, nesse Evangelho boa nova, o Senhor nos selou. Nós temos a marca de Cristo em nós. O Espírito do Senhor é a marca do Senhor. Somos propriedade do Senhor. Ninguém nos toca. Pertencemos ao Senhor. Agora, Pai, nos faz viver nesse mundo como redivivos entre os mortos. Nos faz viver nesse mundo como filhos do Senhor, do Deus Altíssimo, para que o mundo, olhando para nós, creia que há um só caminho, Cristo Jesus. Ouve a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.